Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 5 de julho de 2025, é sábado, e todos os sábados são dias regidos por Saturno, que é Cronos na mitologia, que é o nosso deus do tempo, também é o deus da agricultura, dos ciclos naturais. Então, no nosso mapa, ele representa uma área onde a gente desenvolve com a experiência do tempo, com essa maturidade, pensando até nas partes do corpo, ele rege os ossos, então aquilo que não vem pronto, né? Ele vai se desenvolvendo à medida que a gente vai experienciando a vida. Então, ele representa estruturas, limites, reflexão profunda. Ele fica cerca de 2 anos e meio em cada um dos signos, ele tem esse ciclo completo. Então, ele faz quando a gente tem o nosso retorno de Saturno é próximo dos 30 anos, que é um momento ali que a gente pode pensar que a gente amadurece bastante, traz muitas coisas para a realidade material. Que mais? Ele está no signo de Áries, que é um signo que ele se sente desconfortável, porque ele se sente exaltado no signo de Libra. Ele rege o signo de Capricórnio e de Aquário, onde ele se sente bem e se exalta no signo de Libra. E no signo de Áries, ele se sente. é, Esqueci a palavra que normalmente utilizam, mas ele tá ali em depressão. Por quê? Porque Saturno, ele vai falar sobre esse respeito ao tempo. E Áries é esse signo que fala sobre agilidade, que fala sobre rapidez. Ele se atropela muitas vezes no tempo, quer as coisas para ontem. Então a gente está tendo que lidar com a nossa urgência, com a nossa impaciência, com essa questão da ansiedade, né? Talvez estruturar isso de uma forma melhor, lidar com esses temas de uma forma melhor. Essas questões também de performance, do nosso eu, Ares também a gente pensa por ser regido por Marte, essas questões de guerra também vindo à tona. Então, penso que são todos temas que vêm para a gente refletir profundamente, que Saturno ele traz muito isso. Ele tem o Júbilo na casa 12, a casa que ele fica mais feliz ali. Então tem essa capacidade ali de estruturar esses maus espíritos, às vezes, da casa 12, né? Que representa a gente, na contemporaneidade, a gente pode associar muito com a nossa saúde mental, o nosso inconsciente, então, de alguma forma, estruturando, né? Banindo ali esses maus pensamentos, tá? Então, acho que é isso sobre Saturno. Então, é legal você olhar ali onde você tem o signo de Áries, porque pode estar sentindo uma cobrança ali para sair da imaturidade, né? Pensando que Áries muitas vezes é um signo muito impulsivo. Então, ali agora é um momento da gente criar mais uma estrutura, criar uma segurança, criar um fundamento para essa área da nossa vida, tá? Vamos falar então sobre os aspectos do dia. Então, a Lua ela segue crescendo no signo de Escorpião. Eu trouxe um pouco até do mito relacionado à constelação, ao signo de Escorpião, ontem. A fase crescente é esse momento que a gente vai desenvolvendo, a gente busca crescer em hábitos, em comportamentos, em direção do que a gente intencionou na Lua nova. Esse momento que a Lua encontra o Sol, então traz muito essa consciência, essa intenção para nós. Escorpião é um signo das águas, as águas representam as emoções fixas, né? As emoções mais profundas, mais densas, às vezes até aquelas que nos paralisam. Então, é um chamado muito grande para esse aprofundamento emocional. A lua em escorpião muitas vezes é chamada de lua em queda, porque muitas vezes nos leva mesmo para esse fundo do poço emocional, né? Nos traz esse desconforto, porque escorpião é um signo de Marte, é um signo bélico. Então não fica confortável ali. Muitas vezes fala dessa. No sentido negativo, a gente está sempre assim ansiando por algo ruim, sabe? Como se alguém fosse nos atacar, tem que estar sempre ali pronto para se defender, armado. E isso acaba sendo muito exaustivo, muito cansativo, tá? Mas ele tem esse aspecto que eu considero benéfico de fazer essa alquimia nas emoções. Então, o escorpião, por ser regido por Marte, né, e a gente pensando também na regência de Plutão, nessa regência moderna, é usar tudo que sente como essa munição, como essa motivação para agir, tá? E também, muitas vezes, essa necessidade de só expurgar o que está sentindo, né, fazer essas liberações emocionais. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade para se nutrir, né, para se sentir nutrida, se sentir protegida, que são características lunares. Sentir essa sensação de pertencimento, às vezes, é mais difícil quando a Lua transita pelo signo de Escorpião. Sempre depende como que esse signo está no seu mapa, né? Às vezes, ele pode estar numa casa, por exemplo, que é a casa dos amigos, né? Então, para você pode ser mais fácil.
Então, às vezes, traz esses temas mais densos, normalmente tabus, que as pessoas não falam, né? Traz essa questão das feridas, das dores, a gente precisando acessar muitas coisas que às vezes a gente não enxerga, não vê, mas sente. Também fala sobre reatividade emocional, já que Escorpião é um signo muito defensivo, então a gente também pode ficar muito defensivo emocionalmente, sabe? Qualquer pequena coisinha já reage tão bem, tá? O primeiro aspecto do dia foi 1h29 da madrugada, que a Lua fez uma quadratura com Mercúrio em Leão. Mercúrio, então, ele representa a nossa mente, ele é o Deus mensageiro. Então, rege as mensagens, rege a comunicação, esse processo de fala, de escuta. Ele está no signo de Leão, no aspecto positivo, essa capacidade de autoexpressão, de consciência de si. No aspecto negativo, às vezes, a gente achar que é tudo sobre nós, sabe? O nosso ego pode estar muito fortalecido. E a quadratura é um aspecto de tensão, então pode, quem estava acordado nesse horário, conflitos assim entre o sentir e o pensar, sabe? Alguma tensão na comunicação, às vezes você estava conversando com alguém, com alguma pessoa. Então essa disputa ali entre essa necessidade de proteção e essa necessidade de aparecer, de se expressar, sabe? De ser vista, né? Então pode ter trazido esse conflito entre as nossas emoções e os nossos pensamentos. 3h20, a Lua fez sextil com Marte em Virgem. É um aspecto bom, porque Marte rege o signo de Escorpião. Os sextis são esses aspectos de apoio, né, de cooperação. Então, às vezes, você pensando, né, o que que pode me ajudar agora em relação ao que eu estou sentindo? Que medidas práticas eu posso ter agora? O que que pode ser útil? O que que pode ser eficiente para esse momento? Tem algum método? Tem alguma prática? Tem uma organização, sabe? Então, às vezes, ali você já acordou com uma vontade de organizar tudo, limpar tudo, né? Então, facilita esse planejamento, essa organização, questões nesse sentido, né? Esse agir a partir das emoções, mas de uma forma mais prática, mais analítica, mais precisa. E 10h29, a Lua fez trígono com o Sol em Câncer. Então, sempre que a Lua aspecta o Sol, principalmente nesse aspecto benéfico, que é o trígono, o aspecto de harmonia, a gente recebe essa iluminação, a gente recebe essa consciência. Então, a luz sendo esse princípio assim de verdade, de visão. Então, a gente enxerga melhor os temas lunares, que são o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos padrões ancestrais, padrões emocionais, né, de hábitos, de comportamento, como eu já mencionei. Então, às vezes traz essa clareza. Nossa, eu faço isso sempre que acontece isso, ou eu faço isso por conta disso. Escorpião é um signo muito investigativo, né? Ele vai ali para o fundo das emoções para pegar a raiz mesmo do que sente. Então, esse aspecto ele pode ajudar nesse entender, nesse compreender, né? Então tem uma boa conversa ali. A gente pode pensar internamente, mas também externamente, pode facilitar esse, essas trocas mais afetivas, mais emocionais, tá? Porque é um triângulo de água. E as águas representam afetos, representam intuição, representam emoção, tá? Então, um bom momento ali dessa lua escorpião para a gente pensar em práticas assim de cuidar dessas nossas dores, né, das nossas inseguranças, dos nossos medos, das nossas sombras, das nossas feridas, tá? E esse é o último aspecto do dia. Amanhã a lua já ingressa em Sagitário, mas vai ser só às 7 horas da noite. E a Vênus, ela tá aplicando um sextil com Saturno e com Netuno. Então, ao mesmo tempo, pode trazer uma confusão, assim, nesse campo dos afetos, dos desejos, das relações. Então, cuidado com as ilusões. Mas também Saturno pode ajudar a facilitar você entender os seus limites, entender as suas necessidades dentro das relações e se colocar dentro delas, comunicar elas, pensando que a Vênus acabou de ingressar em Gêmeos, que é essa forma de amar muito pela comunicação, pela curiosidade, pela expressão, tá? Então, a partir dessas trocas mentais mesmo. Então, é isso para o dia de hoje. Bom sábado para nós.